7 de maio de 2018. Melhor visitante do país, Palmeiras impõe primeira derrota de Fernando Diniz no Atlético Paranaense. Em jogo com 6 gols, Santos leva a surra histórica do Grêmio em Porto Alegre. Time misto do Corinthians não corresponde e tropeça contra o Ceará na Arena de Itaquera. São Paulo busca o empate contra o Atlético Mineiro, mas chega ao terceiro jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão. E ainda, tudo igual no clássico espanhol entre Barcelona e Real Madrid. E as emoções do primeiro jogo entre Blumenau e Veracruz Campinas pela semifinal da Liga de Basquete Feminino. Olá, boa noite, ótima semana para você. E com um grande jogo coletivo, o Palmeiras comprovou a estatística de melhor visitante do país ontem ao bater o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O triunfo ganha ainda mais importância se levar em conta que o time de Curitiba não perdia em casa desde novembro do ano passado, o que dá 17 jogos. Além disso, o Verdão foi responsável por impor a primeira derrota do técnico Fernando Diniz no comando do Furacão. Na Arena da Baixada, o Palmeiras conseguiu um ótimo resultado diante do Atlético Paranaense. Bruno Henrique completou o passe de Keno e abriu o placar, 1-0. Na etapa final, William tentou o chute da entrada da área, Santos espalmou para o lado e Marcos Rocha chegou batendo para fazer o segundo. A 5 minutos do fim, Johan deixou William na cara do goleiro e ele não desperdiçou. Chute cruzado sem chance para o Santos. No finalzinho, o time da casa tentou iniciar uma reação com este gol de Pablo, mas ficou nisso mesmo. Atlético Paranaense 1, Palmeiras 3. A gente colocou jogadores mais descansados em campo para que aumentasse a nossa chance de vitória. E pensando, obviamente, também na maratona de jogos que a gente vai ter até a Copa, que vai ser muito exigente. Pelo fato de a gente ter um grupo bastante qualificado, nada impede que a gente consiga alterar a equipe. Claro que num número substancial como foi, e o entrosamento que a gente demonstrou quando o Allianz mostra que todos os jogadores estão preparados da mesma forma coletivamente para atuar. A estratégia jogando fora, ela não difere muito de jogar dentro de casa. Aqui em casa nós temos que propor o jogo, os espaços aí para o adversário vão aparecer e em algumas vezes podem ser bem prejudiciais, né, para uma equipe que está atacando e propondo o jogo dentro de casa. Eu fico muito feliz, o Atlético valorizou muito a nossa vitória e, como eu disse, é muito bom enfrentar as equipes do Fernando, porque faz com que a gente tenha que pensar o jogo de uma outra forma, né, e isso valoriza o futebol. Bom, boa noite, Michele, boa noite, Flávio, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. O Palmeiras parece que, né, encontrou aquilo que já se esperava, né? Um bom futebol, a equipe produzindo bem, a equipe, a gente observando dentro de campo, uma equipe que sabe o que vai fazer. É verdade que ontem, no início da partida contra o Atlético, até pela postura do Atlético, jogando em casa, um time que propõe o jogo também, criou certa dificuldade para a equipe do Palmeiras, obrigando o Jailson a trabalhar, mas o Palmeiras dentro do jogo se recuperou. E tudo isso vem acontecendo quando o Palmeiras esqueceu dessa história de ficar reclamando de arbitragem, de perseguição. Quando o presidente Gagliotti, no direito dele ou não, deixou o time focar, a coisa caminhou. Não é? Veio aquela vitória contra o Inter, sem o time jogar bem, e aí fez uma partida que se esperava tanto do Palmeiras, não é? Contra o Boca. O Palmeiras jogou muita bola na Argentina. E aí é uma sequência daquilo que a gente realmente espera do Palmeiras. Porque quando, eu não quero entrar na polêmica, voltar naquela polêmica de arbitragem de Campeonato Paulista e de arbitragem de toda hora. Hoje, muita gente joga para arbitragem, só se discute arbitragem. Tudo é arbitragem. E a gente deixa de falar um pouco de futebol. Não é? Interferência externa, ontem foi pênalti para o Corinthians, não foi, aí fica só... Não, vamos discutir um pouco de futebol. O Palmeiras não fez por merecer o título paulista, perdeu um título em casa, não estava jogando bem, agora está jogando bem. Parou essa choradeira, né? E isso é de modo geral no futebol brasileiro. Todo mundo anda se escondendo atrás de arbitragem. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Corinthians, né? Lá no Corinthians ninguém reclamou, mas ontem todo mundo, e aí é uma meia-culpa de nós jornalistas, todo mundo falando só de arbitragem. Vamos observar um pouco o que está acontecendo. O Palmeiras foi incompetente e incapaz no Campeonato Paulista. Tinha que ser cobrado, não é? E aí agora o Palmeiras está mostrando aquilo que realmente
Nós esperamos, a torcida espera, que é um time competente, é um time forte, é uma das melhores equipes do futebol brasileiro e começa a produzir dessa forma. Então foi assim contra o Boca, um partidaço, né? O Roger tendo tranquilidade para trabalhar o elenco. Ontem também fez uma partida convincente, fora de casa, na arena, e ainda mais com essa nova proposta do Fernando Diniz. O Palmeiras foi eficiente e já está na parte alta da tabela. É por aí o caminho. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Você usou o termo fora de casa. Isso tem sido um sucesso, o Palmeiras fora de casa. Ainda precisa melhorar mais jogando em casa. Ele teve alguns tropeços em casa, tipo o jogo com a Chapecoense e tal. É um time que já achou o seu jeito de jogar quando é atacado. Resta agora dar uma aprimorada, e isso leva mais tempo quando jogar em casa, quando tiver que vencer retrancas, porque isso é um pouco mais complexo, né? Então, ontem o Palmeiras poderia ter tomado o primeiro gol, a situação seria um pouco mais complicada, mas ele, embora nunca tivesse a maior posse de bola, ele soube trabalhar bem o contra-ataque e acabou vencendo merecidamente, vencendo um time invicto no ano, o time que menos perdeu no ano, né? Continua sendo o Atlético Paranaense, e um time taticamente muito bem resolvido, coisa que mostra o talento do Fernando Diniz. 3, 4 meses o time já tem a cara dele, né? Mas o Palmeiras trabalhou bem e tem jogado muito bem fora de casa. Agora ele joga de novo fora de casa com o América Mineiro, jogo da Copa do Brasil. Entendo que o Palmeiras está vivendo um caminho bem legal, mas eu, ao contrário de você, não desistiria de tentar anular o jogo. Não pelo Paulistinha, mas pelo desaforo. Usaram imagem externa, e o Palmeiras não é trouxa, ninguém é trouxa. Usar imagem externa, isso tem que ser punido. Mesmo que não faça outro jogo. Não é nem questão de Paulistinha, é questão de você... E deixa o time quieto. Eu entendo o que você está falando. E quando eu usei esse exemplo do Palmeiras, isso está valendo para todo mundo. Claro. Todo mundo está se escondendo atrás de arbitragem. Isso sem dúvida. Os programas de esportes ficam lá, não. O Palmeiras foi roubado, o Corinthians foi roubado. Teve 3 pênaltis. Parece que uma competição de pênaltis. Futebol não é isso. Futebol Carilli, por que o Pedrinho não começa jogando desde o início? Nós precisamos discutir mais futebol. Discutir mais futebol, essa é a questão. Eu espero que a gente saiba fazer isso, né? Eu estou dizendo em geral. Porque às vezes é fácil se esconder atrás da arbitragem, porque também você não precisa se aprimorar em nada e tal. Então é uma coisa coletiva, né? Não, e você fez a meia-culpa. Bem, na verdade, claro, você falou também a gente. Somos nós. Meia-culpa, não você, nós. Todos. Nossa classe, claro. Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as vitórias do Flamengo e do Grêmio, mas já convidamos vocês aí de casa para participarem da nossa enquete. Flamengo, Palmeiras e Grêmio são os favoritos ao título do Brasileirão? Sim ou não? Participe pelo site gazetesportiva.com. O que você acha? Eu acho que sim. Corinthians, que... Corinthians não, né? Repita. Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Repita, Michele. E eu colocaria o Corinthians. Aí! Já estou mudando a enquete, não. Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Palmeiras, Grêmio e Corinthians pra mim. E você? Eu coloco o Cruzeiro aí. Seu voto é sim ou não? Eu não, meu voto é não. Meu voto é não, porque eu colocaria o Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Eu acrescento o Cruzeiro aí. Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio. Tira o Flamengo também? Não, eu acrescento o Cruzeiro. Acrescenta, mais o Cruzeiro. Então é não. Flá, e você? Pô, mas aí, se eu puder botarmos os dois, estamos resolvidos. Não, eu acho que aí os 3 que foram citados são os que estão jogando o melhor futebol no Brasil hoje. Então, nesse momento, sim. Então, sim, são os favoritos ao título do Brasileirão. A gente quer saber a sua opinião. Em Porto Alegre, o Santos não viu a cor da bola e foi atropelado pelo Grêmio. 5-1. Veja os gols. O Grêmio começou a construir a goleada para cima do Santos com esse golaço do volante Maicon. Chute na gaveta, sem nenhuma chance para Vanderlei. O empate do Peixe veio logo na sequência. Jean Mota bateu fraquinho, a bola desviou em Kahneman e entrou 1-1. Nos acréscimos do primeiro tempo, Léo Moura cruzou da direita e Everton teve tranquilidade para colocar o Grêmio de novo em vantagem. Na segunda etapa, Maicon apareceu outra vez para deixar mais um, agora em cobrança de falta. Aos 24 minutos, André só teve o trabalho de completar o toque de Luan para fazer o 4º gol gremista no jogo. Para fechar, Arthur deixou o dele, batendo colocado no canto esquerdo de Vanderlei. E ficou assim, Grêmio 5, Santos 1, fora o baile. É um jogo onde uma equipe fez uma excelente partida e nós não fizemos uma grande partida. Agora, a palavra que você quer usar, todo mundo tem.
a liberdade de expressão. Só que eu vejo um placar elástico de uma equipe que vem com o treinador já trabalhando junto há muito tempo e, em contrapartida, um Santos que não fez o seu melhor jogo. Não acho que seria essa palavra que você usou, mas você tem total liberdade de falar. O Grêmio é melhor que o Santos, né? Está preparado há mais tempo, o Renato está lá há mais tempo e o Grêmio acertou uma tremenda partida e o Santos é uma partida ruim. Eu entendo, começou um zum, que o cargo do Jair estava ameaçado, que seria ridículo. Ainda bem que está tudo certinho, que ele continua trabalhando, pelo menos nesse momento, porque seria uma coisa ridícula. O cara tem que trabalhar, precisa ter tempo de trabalhar. A filosofia de trabalho dele, o Santos não é tão ofensivo, mas a filosofia do Jair é essa. Eu sou mega defensor do trabalho como o do Fernando Diniz, eu adoro isso. Acho que o futebol brasileiro tem que passar por essa revolução para poder evoluir, mas jogar mais fechado não está errado. E quando você contrata o treinador, você tem que saber o que você está contratando. Que nem o Aguirre, daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo. Estão reclamando porque o Aguirre fez uma substituição que segurou um pouco o time. Mas ele trabalha assim, ele faz um gol e segura um pouco o time. E é normal, é o trabalho do cara, não está certo nem errado. São filosofias de trabalho. E o Grêmio hoje joga um futebol redondinho, um belo time, está há 2 anos treinando. O Roger criou um time, o Renato, né, com o somebody love dele, ele leva os caras bem, falou que vai dar um carro para quem fizer um gol de bicicleta. Ele sabe levar o grupo. Então o Grêmio hoje é um time de respeito. O Santos no momento perderia lá. 5 foi demais? Foi. Mas acontece, faz parte, né? Eu vejo assim. Eu vou mais ou menos na sua linha. Você tem que saber aquilo que você está comprando. Claro. E aquilo que você quer para a sua vida, não é? O Jair é um técnico início de carreira, como é o Eduardo Batista, como é o Roger, que foram técnicos. O Roger e o Eduardo Batista, no ano retrasado, final do ano retrasado, eram aqueles que todo mundo entendia que era o sonho de consumo. E o que aconteceu com o Eduardo Batista? E aí não vai uma crítica ao Eduardo Batista, não é? É um técnico que chegou para um momento muito grande do Palmeiras. E cobrando que ele era muito jovem. Tá, mas ele já era jovem quando ele foi contratado. Isso, com ambições muito grandes tinha o Palmeiras. O Zé Ricardo é outro técnico muito bom, também tomou umas bordoadas, faz parte do negócio. Quando você contrata o Jair Ventura, qual é o currículo do Jair? O que você quer exatamente do Jair? Claro que o jogo de ontem foi como disse o Flávio, o Grêmio, que é a melhor equipe do país, joga hoje talvez o melhor futebol do país, achou um jogo, não pela vitória, mas sem tirar o mérito do Grêmio, fez um jogo que é diferente, né? Não é todo dia que você faz 5 gols numa camisa como o Santos, e poderia ter feito mais. Mas você tem que entender aquilo que você quer, que tipo de trabalho, que tipo de proposta que você imagina. Mas aí não me causa surpresa, porque essa nova diretoria do Santos trouxe o filho do Sócrates lá para trabalhar na gerência de futebol, em 15 dias, o Gustavo, em 15 dias já mandaram o cara embora. Então parece que é o samba do crioulo doido, não é? Então, seguraram. Pelo menos nesse momento está tudo em paz. Deixa mas vamos ver até quando, né? Vamos ver até quando. O Roger já andou na corda bamba aí, porque disseram que é ridículo também, né? Se não ganhasse do Boca, também poderia não estar aí apresentando esse bom resultado. O que é ridículo. Então vamos ver até quando. Eu vou dar porrada sempre. Eu acho que nós temos que cobrar a gestão. A pior coisa do futebol brasileiro, disparadamente, é a gestão. Disparadamente. Então tem que cobrar desse cara. Tem que assumir o trabalho do treinador. Ele é a cara que eles usam para ser batida. Tem que cobrar lá em cima. As contratações, os esquemas escusos. O treinador, sim, tem que ser cobrado também. Mas calma, ele não pode responder por tudo, não. E o trabalho do Jair, só para complementar, Michele, o Santos está classificado de forma antecipada para a Libertadores, não é? Teve um percalço, mas você vê, tem esse garoto aí que o Jair está aproveitando muito bem, o Rodrigo, né? Uma jovem revelação, está administrando os problemas. O Santos não tem um super elenco. Não dá para você pedir uma lasanha se tem ovos na geladeira. Vamos almoçar um omelete e está tudo feito, pô. Entendi. Depois de perder do Independente da Argentina no meio de semana, o Corinthians mais uma vez decepcionou a Fiel, que lotou a Arena em Itaquera e viu a equipe empatar com o Ceará em 1-1. Veja os gols na narração de Osmar Garrafa. Luiz Otávio. Rafael. Tem o Felipe Azevedo por ali. Preferiu o Juninho. Olha só, o Wesley pode bater, o Cássio adiantado, golaço! Golaço! Gol do Ceará! Wesley, um golaço na arena. Pedro Henrique foi para a área, Henrique também. Jadson na cobrança.
Levantamento, olha o Henrique de cabeça e o gol! Gol do Corinthians! Henrique na marca de 39. Eu dizia os zagueiros do Corinthians na área. Henrique testou no canto esquerdo baixo do Everson. Empata o Corinthians na arena, Henrique. Os piores primeiros tempos desde que eu tô aqui no Corinthians, a gente foi muito desorganizado, mas às vezes as coisas acontecem, só que não é por falta de vontade, de dedicação ou de luta. A gente vê isso, acho que em alguns momentos nós vemos pecanos e as equipes que vêm nos enfrentar acabam aproveitando e depois a gente tem que correr atrás. Dificilmente você enfrenta uma equipe que vem jogar igual para igual com o Corinthians dentro da nossa casa. São equipes que vêm jogar por uma bola, por um lance, então a gente tem que cuidar para tentar evitar nesses momentos, porque a gente vem fazendo gol quase todos os jogos. Eu acho que foi boa, cara, poderia ser excelente, né? Mas acabei errando ali a finalização. Chateado um pouco por ter tido a bola do jogo, né? Bola para nós fazermos 3 pontos. Mas é assim, a gente sabe que sempre as coisas saem do jeito que a gente quer. Acho que foi uma boa estreia, né? Tudo planejado, tudo caminhando bem. O que significa 4 jogos sem vitória, na sua opinião? A gente está tentando, como disse, buscando de um jeito, às vezes mudanças, cansaço, viagem. Mas como eu disse, isso não é desculpa nenhuma. A gente tem um grande elenco, um bom jogador de muita qualidade. Então a gente tem que ter ciência disso, porque a gente tem que render um pouco a mais para que, até mesmo porque quinta-feira, né, nesse jogo de quinta-feira, a gente não pode cometer erros, até mesmo já primeiro jogo 0-0, segundo a gente tem que, dentro da nossa casa, dentro da nossa torcida, a gente fazer um grande resultado, respeitando o adversário, mas não precisa de classificar. Flávio, assim, tem coisas que você vai entender como... Olhando a tabela do campeonato, o Corinthians perdeu 2 pontos para o Ceará em casa. Ruim, péssimo. No descarte ali, quando você faz planejamento, são 3 pontos que você entende que tem que ter na conta. Vai ter que buscar em algum lugar aí. Mas a análise tem que ser feita de uma forma, no meu entendimento, diferente. O Carille tem um elenco já reduzido, limitado. Aí ele tem vários jogadores que estão, pelo menos 3 ou 4 aí, importantes jogadores no departamento médico. Tem uma sequência de jogos importantes pela frente e ele tem que preservar, ele tem que mesclar, não tem tempo para treinar. Então aconteceu o que podia ter acontecido. O Ceará especulou em cima de um gol que fez. O Corinthians tentou dentro das suas alternativas. O Carille colocou 2 jogadores que seriam preservados para essa sequência de 3 jogos, contra Vitória, contra Palmeiras e depois contra Deportivo Lara, não é? São jogos importantíssimos para o Corinthians. Esses 2 jogadores que seriam preservados para esses 3 jogos tiveram que entrar. O Corinthians criou as oportunidades e não conquistou a vitória. Então não vejo nada de absurdo e repito, não vou entrar nessa vibe de teve 5 pênaltis para o Corinthians, teve 3 pênaltis. O Corinthians não teve capacidade de vencer o Ceará ontem, como não teve contra o Atlético Mineiro, também não mereceu vencer o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Eu estou me policiando, quero discutir futebol. Ontem o Corinthians criou oportunidades para até vencer o jogo, não é? Mas não foi capaz e é um resultado que vai ter, como disse o Flávio, buscar fora. E não se crucifica o Carille, não se crucifica o Corinthians pelo resultado de ontem, porque faz parte do jogo aí, com os problemas que tem, aí a gente cai na história lá da Michele falou dos ovos com lasanha. Não adianta. Eu queria entender qual é a receita. Você abre a geladeira, Michele. Você não vai ter molho, não vai ter aquela carne, você tem um ovo ali. Vamos de omelete. Vai de omelete, entendeu? Ou... E a geladeira do Carille para ontem estava assim. O certo é que vai ter que buscar esses pontos ou em Grêmio, ou em Flamengo. Vai ter que ser assim, uma vitória desse esporte. Porque os grandes vão tirar pontos do Ceará. Ou em Palmeiras, ou em Atlético Paranaense, ponto que, teoricamente, você não conseguiria. Você faz a diferença. Para você fazer a diferença, que foi o que o Corinthians fez ano passado. O ano passado, no primeiro turno, criou-se uma ilusão de alguma coisa muito grande. O que o Corinthians conseguiu ano passado, no primeiro turno, foi tão grandioso que ele fez o segundo turno irregular e mesmo assim ele ganhou o campeonato com folga. Aquilo foi anormal. Aí perdeu algumas peças importantes que estão chegando devagar. Começou o ano, já teve a tal da Florida Cup, depois começou o Paulistinha. Não deu para preparar nada, o time está indo no automático. Com menos jogadores. Então é difícil. Nessa altura, que quando a gente fala em Campeonato Brasileiro, que a gente tem que pensar num Palmeiras, num Flamengo,
Até num Grêmio que tem mais elenco, porque muito mais é tiro longo, é São Silvestre. E o Corinthians... Mas tem a pausa da Brigadeiro, tem a pausa para a Copa, Flávio. E o Corinthians tá ano passado, pausa. E o Corinthians ano passado, até porque saiu precocemente da Copa do Brasil, ficou focado única e exclusivamente no brasileiro. Tem Copa do Brasil e tem Libertadores também. E aí estão achando que com o elenco que o Carille tem, não adianta querer abraçar as 3 competições que não aguenta. Você tem Copa do Brasil, você tem Libertadores, você tem Campeonato Brasileiro, ainda perde tempo com o Paulistinha. É de lascar, tem que acabar essa porcaria. Aliás, quinta-feira, se o Corinthians perder, tá fora da Copa do Brasil. Com empate pode até cair fora, porque vai para decisão nos pênaltis, né? Eu falo que se perder já... Mas o jogo é na arena. Bom, no Morumbi, o São Paulo bem que tentou, fez 1-0, mas levou a virada no Atlético Mineiro e no final do jogo, o Diego Souza marcou o gol que evitou a derrota do tricolor. Veja como foi a partida com Jonas Campos. Sabadão à noite no Morumba e público bom. Quase 32 mil torcedores para acompanhar São Paulo e Atlético Mineiro. No tricolor, uma novidade de última hora. Anderson Martins na vaga de Éder Militão, que sentiu um desconforto muscular durante o aquecimento. Início de jogo calmo, com as equipes se estudando nos primeiros 10 minutos. Mas logo a coisa esquenta. Aos 12, em boa trama ofensiva, Nenê aciona Regis na direita. Ele cruza na medida para Everton, que acaba perdendo grande chance. O Galo responde logo em seguida. O artilheiro Ricardo Oliveira, como garçom, serve Roger Guedes, que bate firme para o gol, mas para na defesa milagrosa de Sidão. O São Paulo insiste na jogada pela direita. Aos 24, após o cruzamento de Regis, Leonardo Silva disputa pelo alto com Diego Souza e a bola sobra nos pés de Everton, que dessa vez aproveita e marca o seu primeiro gol com a camisa tricolor. O Galo ainda assusta nos escanteios. No rebote de um deles, Otero cruza e Anderson Martins quase coloca contra o próprio gol, mas o duelo vai para o intervalo com o São Paulo na frente. As equipes voltam para a segunda etapa com mudanças. No Atlético, Casares na vaga de Otero e no São Paulo, Marcos Guilherme na de Bruno Alves. O jogo também muda. Aos 2 minutos, o tricolor assusta com Arboleda de cabeça. Aos 5, o Galo volta a levar perigo com Roger Guedes. Sidão aparece de novo. E o duelo entre Roger Guedes e Sidão ganha mais um capítulo aos 25 minutos. Dessa vez com final feliz para o atacante, que recebe de Gustavo Blanco e empata o jogo no Morumbi. Quando Diego Aguirre aposta na sua última cartada, colocando o peruano Cueva na vaga de Hudson, o Galo, após cobrança de escanteio, vira o jogo com Ricardo Oliveira. Mesmo assim, a substituição de Aguirre ainda daria resultado. O empate do São Paulo sai de uma jogada envolvendo 2 jogadores que ainda estão devendo na temporada, é verdade, mas que estão entre os principais do elenco são paulino. Do camisa 10 para o camisa 9, passe de Cueva e gol de Diego Souza, que não marcava desde o dia 20 de março. 2-2, empate garantido pela dupla, bastante elogiada pelo professor Diego Aguirre. Estou feliz com Diego Souza, a verdade, mas o mérito é dele, que ele está, primeira coisa que está fazendo é trabalhando e lutando e mostrando su nivel y asumiendo jugar con la camisa 9 de São Paulo. Cueva está trabajando muy bien, él está perto de viajar para el Mundial, vamos a perder él, pero está ayudando y fiqué contento con su producción. Flávio, é mais ou menos aquilo que a gente já dizia anteriormente, né? Tem que deixar o Aguirre trabalhar, claro. entender o que quer o Aguirre, o São Paulo saber o que ele quer da vida. Não adianta. A característica dele é essa, ele sai, ele faz, não é novidade para ninguém. Uma marcação mais lá na frente, faz um gol, depois ele segura. Essa é a característica dele, sempre foi a maneira de trabalhar no São Lourenço, no Atlético, no Rio Grande do Sul, ele trabalha desse jeito. É legal, não é? Isso tem que ser visto por quem trouxe. E quem trouxe conhecia bem ele, que é o Diego Lugano, né? Então, acho que aí não tem o que reclamar, não dá para você. Corre o risco de acontecer uma lecaiada.
interferir no trabalho do Lugano e do Raí. Aí é diferente. Mas eles sabiam o que eles estavam trazendo. E, Garrafa, o time de São Paulo, você olha, ele está melhorando. Não é time para ser campeão, nem de longe, mas não vai passar sufoco de rebaixamento como nos outros anos. Sim, claro. Para o São Paulo é muito pouco, é verdade. Mas é a realidade. E é um processo que o São Paulo vem, já vem de um bom tempo. Ou seja, então o São Paulo disputou os últimos campeonatos do Brasileirão para fugir de rebaixamento. Isso. E esse ano não vai brigar pelo título? Não é assim. Eu acho que não. Se esse ano você já respira, você vive uma outra realidade. Briga por uma Libertadores. Né? Pode focar, talvez, na Sul-Americana. Só que para isso... Não pode ficar vendendo jogador, não pode derrubar o técnico, tem que deixar o cara trabalhar. É sempre igual. O futebol não tem jeito. Se você faz com repetição, se você trabalha mais, você vai ter resultado. Se você interrompe o trabalho, você começa do zero. Não tem jeito. É um recomeço. Né? Então não tem. O São Paulo está sempre recomeçando, não consegue evoluir. É claro que é difícil para a cultura do futebol brasileiro, principalmente para o torcedor, entender algumas situações. Mas primeiro, vai no Campeonato Brasileiro e toda a competição, nós só temos um campeão. Então, a nossa avaliação não é aquela avaliação do torcedor, da paixão. A gente entende, a gente começa a enxergar que o Flávio falou, São Paulo não é um time que a gente pode bater campeão. O futebol tudo é possível. O que o São Paulo pode fazer? O São Paulo pode ganhar a Libertadores. Se ele fizer, ele está bem. Ganhar a Libertadores, chegar na Libertadores. Chegar na Libertadores. O Atlético. Pode brigar na Sul-Americana, claro. Que está aí, ó, vamos montar um joguinho, mata-mata. O sucesso do Fernando Diniz. O que é sucesso do Fernando Diniz? O que o Atlético Paranaense... Se classificar para a Libertadores. Sensacional, o elenco é fraco. O Fernando Diniz pode ser campeão brasileiro? Dificilmente. Eu acho que o Celso fez uma aposta. Não tem material humano para isso, entendeu? Não dá. Olha os jogadores que ele tem lá. Não dá. Agora, se ele chegar... Tem limites. O Palmeiras... só para Libertadores, não, para brigar por título. Flamengo, para brigar por título. Grêmio, até a nossa pesquisa de hoje. Então, cada um tem o seu patamar. O seu objetivo. O Ceará, se ele se salvar do rebaixamento, ele cumpriu. Se a gente não tiver essa cultura, não vai adiantar. Tem que evoluir. Senão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mais 5 jogos movimentaram a rodada de ontem, que ainda vai ter nesta noite. A Chapecoense recebendo o Paraná às 8 horas na Arena Condá. Veja os gols. Vasco e América Mineiro se enfrentaram em São Januário e Rafael Moura abriu o placar para o Coelho de pênalti. No segundo tempo, o time carioca foi para cima e conseguiu a virada. Bruno Cozendei deixou tudo igual. 6 minutos depois, Caio Monteiro fez o segundo do Vasco, virando o placar no Rio. O terceiro veio aos 33 minutos. Andreas Rios ampliou a vantagem dos donos da casa, 3-1. Para fechar, Kelvin fez o quarto depois de 11 meses longe dos gramados e ficou nisso, 4-1 Vasco. O Vitória recebeu o Fluminense no Barradão e fez 1-0 com o Neilton. Aos 27 do segundo tempo, Pablo Diego empatou a partida e colocou fogo no jogo. A 5 minutos do fim, Gilberto virou o placar e definiu o resultado, 2-1 Fluminense. O Cruzeiro venceu o Botafogo no Mineirão graças ao zagueiro Dedé. Ele marcou o gol da primeira vitória da Raposa no Brasileirão. 1-0 e só. O Flamengo, líder do campeonato, venceu o Internacional e tudo começou com esse lindo gol de Lucas Paquetá. Quase no fim, Everton Ribeiro deixou o dele e encerrou os trabalhos no Maracanã. 2-0 Flamengo. Na Ilha do Retiro, o Sport contou com a infelicidade de Douglas Friedrich para fazer o primeiro diante do Bahia. No comecinho do segundo tempo, o Cláudio Vinck aumentou a vantagem e definiu a vitória do Sport pelo placar de 2-0. Foi especial para o interior paulista. Depois de 5 anos, Guarani e Ponte Preta voltaram a se enfrentar em Campinas e a Macaca levou a melhor mesmo jogando no Brinco de Ouro da Princesa. Olha só. O Guarani recebeu a Ponte Preta no estádio Brinco de Ouro da Princesa e abriu o placar após esse gol contra de Danilo Barcelos. A Macaca não demorou para reagir e Reginaldo usou a cabeça para empatar. 3 minutos depois veio o gol da virada, contra-ataque rápido do time visitante e André Luiz fez 2-1 para a Ponte. A reação dos comandados de Doriva não acabou na etapa final. André Luiz, de novo ele, completou um belo cruzamento e balançou a rede novamente. O bugre ainda diminuiu depois que Renan Fonseca fez pênalti em Rafael Longini. Rondinelli acertou a cobrança e definiu. Guarani 2, Ponte Preta 3, placar final.
Ainda falando de Série B, vamos ver como está a briga na parte de cima da competição. Reviravolta na tabela da Série B depois da 4ª rodada. O CSA iniciou a partida contra o Criciúma na 5ª posição, mas a vitória por 3-1 sobre o time catarinense subiu a equipe de Alagoas para o G4 da competição. Um pontinho acima vem o Paysandu, que também ganhou uma posição depois dessa rodada. O Papão visitou o Sampaio Correia e voltou do Maranhão com um empate por 1-1. Na vice-liderança vem o Fortaleza, que teve a sequência de 3 vitórias seguidas quebrada pelo Londrina. O placar de 1-1 tirou a equipe de Rogério Ceni da liderança da Série B. Isso porque o Vila Nova venceu o clássico estadual contra o Goiás e emplacou a 4ª vitória seguida na competição. 100% de aproveitamento até aqui. O destaque da partida foi o meia Alan Mineiro, que repetiu o que havia feito no clássico do ano passado, marcando 2 gols contra o rival. 3-1 Vila Nova, líder isolado da Série B. A bola rolou também nesse final de semana pela Europa, rodada que contou com 2 clássicos de peso, um na Espanha e outro na Inglaterra. Jogo enorme, né? Jogo mundial, negócio impressionante. Jogo que equivale a um jogo de Copa do Mundo, de Barcelona e Real. Agora, alguns destaques. O City, campeão inglês, deverá bater todos os recordes da história da Premier League. Falta um jogo e ele, com empate, baterá todos os recordes da história da Premier League. Guardiola de novo. O Arsene Wenger teve a sua despedida ontem, o último jogo dele no campo do Arsenal. Foi uma festa linda, foi muito saudado pela torcida, pelos adversários. Fizeram um passeio lá, que eles chamam, colocam uma espécie de fila indiana, ele entrou no meio e foi aplaudido de pé. E a preocupação mundial, né? O símbolo da Premier League, ser Alex Ferguson, teve um derrame no último sábado e está num estado que a gente não sabe direito qual é, mas que preocupa demais. É um símbolo do futebol. E ele tem apenas 76 anos. Eu acho, ele estava bem, tem visto jogos, tudo. Tomara que ele se recupere. Realmente, todos os clubes do mundo, praticamente, importantes, fizeram manifestações em solidariedade à família do Ferguson. Tomara que ele se recupere. A gente vai agora falar das semifinais da Liga de Basquete Feminino. Amanhã, às 8 da noite, o Uninassal abre a série contra o Sampaio Basquete em Recife. Já na outra semifinal ontem, o Blumenau não resistiu ao favoritismo do Veracruz Campinas. Olha como foi. Mônica Nascimento costuma ser uma jogadora discreta, mas neste domingo, no primeiro confronto da semifinal entre Veracruz Campinas e Blumenau, a pivô reserva do time paulista aproveitou a chance dada pelo técnico Antônio Carlos Vendramini. Com as estrelas do time de Campinas jogando abaixo do habitual, Mônica liderou a pontuação da equipe junto com Patti. E até a bola da linha de 3 ela acertou. Você viu? Mas é assim, semifinal, playoff é sempre assim. A gente tem que jogar com coração e o adversário tem que sangrar para ganhar, para vencer da gente. Não foi o caso. Veracruz Campinas foi para o intervalo vencendo por 35-31 e ampliou a vantagem no terceiro quarto. Ariadna e Meli Greter foram aos poucos entrando no jogo e a diferença alcançou os 18 pontos nesta bola de 3 de Babi. Blumenau tentou reagir comandado pela voluntariosa venezuelana Valesca Pérez, mas não conseguiu encostar para valer e o Veracruz Campinas venceu por 69-60. Patti foi a cestinha do jogo com 21 pontos, mas a atuação de Mônica com 100% de aproveitamento nos arremessos foi incrível. Um feito inédito na carreira dela. É a primeira vez. Nem em categoria de base eu nunca fiz isso, porque erra, pega rebote e nunca tive 100% assim, não. Ela vem fazendo treinos muito bons. Nos treinamentos ela tem demonstrado um crescimento grande. Fisicamente ela é muito forte. E tecnicamente ela está se arrumando, começando a fazer um ganchinho, uma bola próxima. Fez até uma bola de 3, está melhorando o arremesso. Eu acho que é uma jogadora que vai mostrar muita coisa ainda. A vitória deixou o Veracruz muito perto da classificação para a final e de maneira invicta, com 19 jogos e 19 vitórias. No próximo sábado, em Campinas, as duas equipes voltam a se enfrentar e uma nova vitória do time paulista garante a equipe na decisão. Eu acho que nós estamos bem perto. Não podemos tratar de hipocrisia, de ficar jogando. Eu acho que nós somos favoritos a chegar às finais, sim. Nós temos 2 jogos em casa e a fala de boleiro é assim, fazer a lição de casa.
Falou direitinho. Bom, domingo também teve mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Em nossos estúdios esteve o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, que, entre outras coisas, falou sobre o desenvolvimento do garoto Pedrinho. Em relação às limitações físicas, aí não minha opinião, mas a opinião e os dados, né, os números do nosso departamento de fisiologia, de preparação física, do Valmir. Ele hoje fez um grande jogo, aguentou, se não me engano, 70 minutos aproximadamente, já é uma evolução, ele vem evoluindo. Então acho que mais alguns jogos, como a gente estava conversando, eu e o Miller, agora é questão de jogo, né, dele estar mais presente nos jogos, iniciar as partidas, isso também fica a critério do Fábio, mas eu acho que agora a tendência é só evoluir. Ele é um grande jogador, ele é um menino diferente, realmente ele é um craque. Ele é 100% do Corinthians, não? Ele, se eu não me engano, sim. Miller, se não for, tem acho que 10 ou 15% dele. Mas ele é um... Isso eu estou de cabeça, né? Mas é um grande jogador. Proposta ainda não. Tem muita sondagem. Mas é lógico que é um jogador diferente e a gente pretende sim segurar. Essa é a nossa filosofia, né? Que venham esses garotos e que eles possam aí formar um time por 3, 4 anos. Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do Timão, que na quinta-feira tem jogo decisivo pela Copa do Brasil. Com o empate de ontem frente ao Ceará na Arena, o Corinthians completou uma série de 4 jogos sem nenhuma vitória. Será que essa sequência está preocupando o técnico corintiano? Não digo que incomoda, eu digo que abre os nossos olhos para as várias coisas, né? A gente fica alerta, né? A minha maior preocupação é o desempenho da equipe, né? A gente não conseguiu desempenho por não estar fisicamente muito bem pela sequência de jogos. Então a gente tem que trabalhar não em cima de lamentação, não de incomodação, e sim de a gente buscar soluções para aquilo que é melhor para o Corinthians. Preocupação mesmo está para os 3 próximos jogos da equipe. Quinta-feira, o Vitória em casa valendo vaga pela Copa do Brasil. Domingo, clássico pelo Brasileirão contra o Palmeiras. E na quarta da outra semana, o Timão vai à Venezuela enfrentar o Deportivo Lara pela Libertadores. Com um elenco reduzido, será que o técnico Carille pensa em preservar jogadores? Se isso acontecer, o clássico contra o Palmeiras pode ser a partida em questão? O Campeonato Brasileiro é um campeonato que te dá chance de recuperação e os outros não, né? Então, nesse momento, a ideia foi descansar esses jogadores para que eles façam os 3. Né, para que eles façam os 3. Uma semana assim a gente entende que esses jogadores que ficaram fora pode chegar ainda mais porque o terceiro jogo é só na quinta, lá na Venezuela, não é numa quarta. Então a programação é essa. Então passando o Vitória a gente começa a programar os outros. Tudo até agora são suposições. A certeza é de que para quinta-feira Carille não vai contar com Roger, pois o atacante que ontem fez sua estreia já jogou esse ano a Copa do Brasil pelo Inter de Porto Alegre. Na reapresentação dessa segunda-feira, contato mínimo do elenco com os jornalistas. As atividades foram distantes do olhar da imprensa e não tivemos entrevista coletiva. Mas observamos que dos chamados titulares, apenas Balbuena e Romero trabalharam com bola. Mas para quinta-feira, Jadson, Matheus Vital e Rodriguinho devem retornar à equipe. Afinal, nunca é demais lembrar, já são 4 jogos sem nenhuma vitória. Bom, tá aí, o Carille tem esse problema, são 3 jogos importantes, não é? Repito, o Corinthians não tem, no meu entendimento, como abraçar o mundo e vai em determinado momento fazer algumas escolhas, tem que ser feito algumas escolhas, e o Carille, nessa resposta que ele me deu ontem na entrevista coletiva, ficou claro, né? De que inicialmente o brasileiro, apesar de ser o Palmeiras, não é a prioridade de momento, mas é o Palmeiras pela frente. E aí depois ele vem na resposta e fala que preparou, a ideia era preparar, segurar os jogadores para suportarem os 3 jogos. Só que o Jadson já jogou ontem, o Matheus Vital acabou jogando ontem, não dá para abraçar o mundo. Então eu entendo que o Corinthians tem que dosar aí nesse momento. Copa do Brasil, ir bem para a Venezuela, jogar com o Deportivo Lara e ver o que dá para fazer aí com o Palmeiras, apesar de todo o peso da rivalidade. Não dá para abraçar o mundo. Só isso? Aproveitar então aqui já rapidinho aqui, mandar um abraço
né? A toda a equipe lá do Salvalos, Hospital Salvalos, Dr. Domingos, cardiologista, né? Cuidando aí do seu Garrafa. Ele tá lá ainda, já em breve estará de alta, deixou o UTI hoje, tá tudo legal com o seu Garrafa. Agradecer o palmeirense Dr. Domingos, o seu Adalto Santista também, não perde o Gazeta Esportivo, mandou um beijo para você, um abraço para toda a equipe. Obrigado a todos aí. Um beijão pro papai do Osmar Garrafa, que é o original. O Osmar Garrafa original. Beijo pro senhor. E o São Paulo começa a semana pensando no confronto contra o Rosário Central, em jogo que vai definir quem avança para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Jonas Campos tem as informações do Tricolor? O professor Diego Aguirre, preocupado, busca respostas com o médico do clube, o Dr. José Sanches. O empate contra o Atlético Mineiro no último sábado gerou algumas baixas no Tricolor. Nenê substituído com desconforto na coxa esquerda e Éder Militão, que sentiu o músculo adutor ainda no aquecimento e deu lugar a Anderson Martins. Nenê e Militão agora correm contra o tempo. Os dois jogadores iniciaram tratamento no próprio domingo e hoje, mais uma vez, trabalharam aqui, nas dependências internas do CCT da Barra Funda, assim como Rodrigo Caio, que se recupera de um entorse no tornozelo esquerdo. Departamento médico movimentado e dúvidas para Diego Aguirre montar o São Paulo que encara o Rosário Central nesta quarta pela Copa Sul-Americana. A novidade na equipe pode ser a entrada de Cueva, decisivo contra o Atlético Mineiro com uma bela assistência para Diego Souza. Se Nenê ainda não tiver condições de jogo, o peruano é o substituto imediato. Caso o Militão também fique fora, Anderson Martins deve ser mantido na equipe titular. Mas a única mudança certa em relação ao time que empatou com o Galo é a saída de Everton, que não está inscrito para a primeira fase da Copa Sul-Americana. Valdívia é o substituto mais provável. Após o empate sem gols no jogo de ida, São Paulo e Rosário Central decidem a vaga para a segunda fase da Sul-Americana nesta quarta-feira no Morumbi. É jogo decisivo, semana tensa. E em meio a tantas dúvidas, o professor Aguirre aproveita para espairecer. Aí sim, hein, professor? Olá, tudo bem? Tem que manter a forma. E o Palmeiras também voltou aos trabalhos nessa segunda e na reapresentação do clube o torcedor recebeu uma má notícia. Veja com Alexandre Silvestre. Olha aí o drone da comissão técnica do Palmeiras pairando a academia de futebol, gravando a atividade desta segunda-feira por aqui. Treinamento basicamente regenerativo para aqueles que atuaram por mais tempo no jogo de ontem. Grande vitória do Palmeiras fora de casa contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro. 3 pontos que levam o Verdão à vice-liderança do Campeonato Nacional. Porém, a notícia de hoje aqui na academia não é nada animadora, envolve o meio-campo Moisés, que saiu do jogo de ontem em Curitiba logo no comecinho da partida com dores na coxa. O departamento médico realizou exames nesta segunda-feira e o Moisés tem mesmo uma lesão muscular, um estiramento grau 2 na coxa esquerda, que vai afastá-lo dos gramados de 4 a 6 semanas. Uma pena, até porque o Moisés no começo do ano realizou todo um trabalho específico, uma pré-temporada estendida justamente para evitar problemas físicos em 2018. Está fora do jogo, está fora do clássico de domingo, está fora, repito, de 4 a 6 semanas. O Palmeiras agora pensa em Copa do Brasil. Na quarta-feira joga no Horto, no Independência, estreia do Verdão na fase de oitavas de final da Copa do Brasil, mata-mata, jogo de ida contra o América Mineiro. O Roger amanhã deve fechar o treinamento, ou seja, dificilmente teremos uma escalação exata já, imaginando o time que ele pretende colocar em campo na quarta-feira, justamente porque esse treino será fechado na terça-feira. E depois da Copa do Brasil, o Palmeiras vai enfrentar o Corinthians pela 4ª vez em 2018, o 4º derby da temporada. O Palmeiras que só perdeu até agora no ano uma vez fora de casa e foi para o Corinthians na fase inicial do Campeonato Paulista. O jogo de domingo é na Arena Corinthians em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Além do Moisés machucado, o Felipe Melo suspenso também está fora e o Roger Machado já adiantou que para o derby o volante 1, o primeiro volante, será o Thiago Santos. Um abraço, pessoal. A diferença aí, né, Flávio, do Palmeiras em relação a essa maratona, esse monte de jogos, é o elenco. É o elenco, né? E o Roger... Colocou o pessoal lá em Lima, um outro time, né? Funciona. É legal. Então aí é a diferença mesmo. Cada um tem que ter o objetivo da maneira que pode. Falei com o Moisés à tarde,
o Garrafa, desculpe, o Silvestre deu a informação oficial, né, do clube. Sim. Conversei com o Moisés e ele me disse que tem esperança de voltar até antes de 4 semanas. É claro que tem que batalhar muito, tem que lutar muito, e ele já teve algumas condições, mas ele é um cara muito bem condicionado, né? Ele tem um foco muito legal. E ele tem esperança de voltar em menos de um mês. E não tem essa sangria desatada. É claro, o atleta ele quer voltar rapidamente. Claro. No Palmeiras, eu não vejo... Pelo elenco, né? Não. Não se precipite. Mas por ele, sim, né? Sim, claro. O atleta quer estar na atividade, claro, ok. Claro. Mas aí antecipa uma volta, pode agravar uma contusão. Não vai acontecer. Isso não acontece pela competência lá dos médicos do Palmeiras. É tudo ao seu tempo, né? Ele está muito otimista, né? Ele é um cara de muita fé e tal. Tomara, a gente torce muito pelo Moisés, gosto muito dele. Palmeiras liderando o Campeonato Brasileiro, lá na ponta do Brasileiro, classificado na Libertadores, as coisas estão se ajeitando. Então é ter calma. Só precisa ganhar do Corinthians domingo para continuar ajeitado. Aí é um outro campeonato, Michele, é uma outra situação, uma outra questão. Porque se não ganhar, a coisa começa... Eu não sei não, viu? O pessoal da Ponte gostou de ganhar do Guarani, eu prefiro que o time não seja rebaixado, que suba. Pode perder as duas pro Guarani, desde que suba. Eu vejo um pouco... Eu entendo essa coisa da rivalidade. Mas se o Palmeiras perder do Corinthians e ganhar o Brasileiro, quem levou? Aliás, cabe uma pergunta, será que vão adesivar lá o vestiário da Arena, que nem fizeram? Eu acho que é normal. Eu também acho. A Ponte também adesivou no Guarani. Hoje é normal. Você põe e tira, é muito fácil. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Bom, vamos para o resultado da nossa enquete. Flamengo, Palmeiras e Grêmio são os favoritos ao título do Brasileirão? O pessoal respondeu que sim, 52% dos votos. Foi apertada essa enquete, hein? A gente vai ficando por aqui, encerrando o Gazeta Esportiva, homenageando Lady Zu, a rainha da disco music brasileira, que está completando 60 anos hoje. Tchau. Tchau, Flávio, até quarta. Até amanhã, Garrafa. Tchau, Mi. Que legal.